paz, irmãos. Hoje as nossas crianças já estão no culto infantil. Elas estão participando da comemoração do aniversário da Valentina e também da Isabela. Então nós estamos com brinquedos alugados lá em cima, teremos contação de histórias. Elas estão trazendo as suas amiguinhas também para participar desse tempo. Então por isso nós não teremos o tempo de chamá-las aqui para orar com a gente. Já há algum tempo nós temos incentivado os pais a fazerem a comemoração do aniversário das suas crianças aqui na nossa igreja, né? E graças a Deus isso tem dado muito certo, tem sido muito bom para os pais, tem sido bom para as crianças que estão num ambiente que elas conhecem, um ambiente que para elas é extremamente acolhedor. Antes da gente ir para o momento da reflexão, eu queria lembrar de alguns avisos importantes para este mês. E o primeiro deles, lembrar que no próximo sábado nós teremos o encontro Fila Kids da nossa igreja. Os pais já estão sendo orientados do horário e local. E também no dia 12 nós teremos um encontro de mulheres, que será, como eu disse, aquele encontro todo especial que as mulheres terão, que não será aqui na igreja, será num lugar bem gostoso, cheio de natureza, um lugar muito inspirativo. Então, se você que é mulher ainda não procurou saber onde você ainda não se inscreveu, fale com a Liliane ou então fale com a Yasmin. E nos dias 17 até o dia 20 de abril, que é o final de semana chamado Santo, né? Por conta da Sexta-feira Santa, semana de Páscoa, nós teremos programações especiais que acontecerão no nosso presbitério. No dia 17, nós teremos o nosso encontro aqui na nossa igreja, que é o culto da Eucaristia, quando nós vamos nos lembrar da última ceia de Jesus, onde celebraremos a ceia juntos. Teremos um encontro de coral, que sempre é muito especial. Então nós estamos convocando a igreja para se fazer presente. Na sexta-feira nós teremos o culto das 7 palavras, na Igreja Presbiteriana de Americana, ao meio-dia. E no sábado nós teremos o encontro que é o Som da Páscoa, que é um encontro jovem que acontece na Igreja Presbiteriana do Jardim Ipiranga. E no domingo nós fechamos as programações do presbitério, né, com o culto da alvorada que acontece na Igreja Presbiteriana Moriá, às 6 horas da manhã, e depois do culto nós temos um delicioso café da manhã que é servido pela igreja. Então, todos nós estamos convidados a todas as programações ou naquelas que a gente de fato possa participar, mas especialmente recebendo as pessoas aqui na nossa igreja no dia 17. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no texto que está no livro dos Reis, primeiro livro de Reis. E deixe a sua Bíblia aberta aí onde você abrir nesse texto, nesse livro. Depois a gente fala sobre o capítulo. Mas eu queria que você iniciasse esse tempo que a gente tem aqui, de conversa, de falar sobre a reflexão da palavra de Deus. Queria convidar você já a pensar e a responder uma pergunta para você mesmo. Como é que foi a sua semana? Domingo passado nós estivemos juntos aqui e nós falamos sobre a importância de nós sermos uma bênção na vida das pessoas. Nós falamos sobre isso, apesar dos contextos, apesar dos pesares, mas a gente viver a experiência de ser uma bênção aonde Deus nos coloca. E no decorrer da semana nós fomos falando um pouquinho sobre isso nas nossas redes sociais, sobre as ressonâncias da mensagem de domingo, e fomos pontuando algumas coisas que certamente você recebeu aí, ouviu nas nossas redes sociais, tentando nos ajudar a não nos esquecer de que foi uma semana que nós fomos convidados para ser uma bênção. Mas como é que foi a sua semana? Foi possível ser uma bênção na vida das pessoas? Foi fácil? Foi difícil? Como é que foi a sua semana? Pense sobre ela, né? Porque ela é importante. O que aconteceu entre o domingo passado e esse domingo aqui hoje? Quais foram os fatos? O que foi que proporcionou a você ser uma bênção aonde você está? Apesar dos pesares, né? Como que foi isso para você? Porque para mim foi uma semana extremamente difícil. Não foi uma semana fácil. Essa semana foi difícil ser bênção, ou pelo menos me sentir bênção
na vida das pessoas. Uma semana extremamente carregada, uma semana dura de se levar, uma semana com prantos, uma semana com insegurança, uma semana com medo, uma semana de fato muito difícil de se levar. Nós tivemos reunião do nosso conselho e foi um tempo muito gostoso, muito agradável. Depois a igreja vai ficar sabendo das coisas boas que nós decidimos enquanto conselho. Vamos trazer para vocês, vamos dividir com vocês e certamente será uma alegria para a vida da nossa igreja. Mas também foi uma reunião preocupante para nós, porque mais uma vez eu tive uma crise de ansiedade na reunião, passei mal, nós tivemos de ir embora para casa por conta da minha condição. Mas fui muito bem acolhido nesses dias. Terça-feira foi um dia marcante na história da minha vida. Foi a primeira vez, desde quando fui diagnosticado com burnout, que eu pensei em ir embora de casa. Em deixar a Marina na escola e sumir na estrada. Pedi para que a Sara buscasse ela, porque a Sara tem autorização para pegar a Marina quando a gente não puder. E então deixar a Marina na escola, deixar o carro na garagem e desaparecer na estrada. Porque o sentimento que invadia meu coração é de que eu estava cansado de ser um peso na vida da minha família. Um peso na vida da minha esposa, um peso para a vida da minha filha. Então eu achava que se eu pudesse sair de cena, seria muito saudável para todo mundo. E esse foi o meu plano na segunda-feira à noite. Estava tudo esquematizado, tudo já bem encaminhado, com os planos todos prontos. Mas alguma coisa aconteceu nessa semana, nessa terça-feira, em que as coisas foram por um outro caminho. Muito embora a tristeza ainda estivesse lá, ou continue aqui, embora a angústia continue aqui presente, me deixando tenso para falar com você, eu olhei para o presbítero Roseleri e falei assim, hoje está difícil, parece que é a primeira vez que eu vou pregar na igreja. Estou nervoso dos pés à cabeça. Mas eu fiquei pensando sobre a importância de comunicar isso a você. Eu me lembro que uma vez alguém disse assim, viu, até quando esse pastor vai ficar falando sobre isso? Já cansamos de ouvir acerca de como ele está, ele precisa se tratar, não usar o púlpito para falar sobre essas coisas. Eu achei interessante ouvir isso, porque é verdade, é cansativo. Mas eu sempre considero que, para além de nós, há outras pessoas que precisam, às vezes, ouvir que há sofrimentos na fé. Há pessoas que precisam entender que há lágrimas na jornada da fé, que nem tudo são flores, que nem tudo é prosperidade, que nem tudo é sorriso, que nem tudo é perfeição. Mas que na jornada da fé, a gente vai lidando com as nossas humanidades. E daí então eu fiquei pensando, puxa, será que teria alguma coisa, Deus, para eu falar para a igreja nessa noite? Até porque tudo aconteceu tão rápido que eu não tive nem tempo de pedir para que alguém pregasse no meu lugar nessa noite. Porque eu fiquei pensando, puxa, mas seria horrível também, nos 45 minutos do segundo tempo, eu mandar uma mensagem para alguém e pedir para pregar no meu lugar. Então, eu vou arriscar, eu vou tentar. E eu espero que você tenha paciência nessa noite. E eu prometo ser bem rápido também. Mas espero que aquilo que eu tenho a compartilhar aqui com você, que não é nada muito diferente do que aquilo que já compartilhei em vários momentos, encontre ressonância no seu coração. E se não encontrar, que você se sinta desafiado talvez de compartilhar o link do nosso culto, para que outras pessoas possam ouvir. Porque eu sei que eu não sou o único neste lugar. E isso me entristece muito. Eu percebi ao longo da minha jornada do burnout, de que há muitas pessoas tentando se curar em mim, à medida que cuidam de mim, porque elas têm as mesmas dores, elas passam pelas mesmas condições, e quando elas se veem cuidando de mim, a impressão que eu tenho quando estou com essas pessoas é que elas estão de fato cuidando um pouquinho delas. Isso é muito bom, isso é muito precioso. E eu me deparei com um texto bíblico, não sei se me deparei, se foi expressão da graça de Deus, creio que sim, com um texto que está narrado no livro dos Reis, no capítulo 1 Reis, capítulo 19. Um texto que você certamente conhece muito bem, muito embora a grande ênfase dessa jornada desse profeta esteja no capítulo 18, que é o profeta Elias.
mas o capítulo 19 é um texto que, para mim, encontrou muita ressonância no meu coração e eu quero compartilhar ele com você. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1, eu vou ler até o versículo 7, porque eu vou considerar até o versículo 7 a perícope que eu quero usar. Não é a perícope do texto, mas é a que eu quero trabalhar nessa noite. Diz assim a palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 até o 7. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como tinha matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao seu redor. Junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. E ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Baixe sua cabeça, vamos orar, pedindo para que Deus possa falar de novo ao nosso coração a partir desse texto, através da mesma experiência, mas que seja algo edificante para nós, que Deus sensibilize o nosso coração, que Deus também tenha misericórdia daquele que fará a reflexão dessa noite, para que nada nos atrapalhe de ouvir a voz do Senhor. Oremos. Senhor, no nome de Jesus, nós colocamos-nos à Tua companhia nessa noite, tão agradável quando, através dos hinos cantados pelo coral, através dos cânticos entoados pelo grupo de louvor, através dos textos tão especiais que nos foram expostos na liturgia, nós já podemos sentir, Deus, o Teu abraço sobre as nossas vidas. A lembrança desse Deus que nos ama de uma maneira tão profunda, apesar de nós, apesar das circunstâncias que nós enfrentamos. Obrigado porque nós podemos confiar nesse amor. E é esse amor que nos traz sempre de volta e sempre para perto, mesmo nas nossas maiores debilidades. E nós te adoramos e te exaltamos por isso. E pedimos, Deus, que nesse momento agora, onde nós queremos ouvir, ó Deus, aquilo que vem da parte do Teu Espírito, especialmente para nós clamamos que o Senhor afaste de nós, ó Deus, tudo aquilo que tenta roubar a nossa atenção nesse lugar de adoração. Pedimos que o Senhor quebre as barreiras dentro de nós, que o Senhor afaste de nós as nossas preocupações, as nossas perturbações, mas que o Senhor nos dê o privilégio, Deus, de nos conectarmos com o Senhor através da ação graciosa do Teu Espírito Santo. O Senhor conhece todas as minhas limitações, as minhas fraquezas, a minha sensibilidade, e eu te peço, Deus, que nada disso possa ser uma pedra de tropeço para a edificação desse povo que o Senhor ama, mas que nas Tuas mãos eu seja uma bênção aqui neste lugar, ó Pai. Abençoa as nossas crianças também que estão prestando culto ao Senhor, que o Senhor possa receber aquilo que é tão agradável que vem delas, ó Deus, e que elas sejam também edificadas pela instrução da Tua palavra, ali no salão social, que é a igreja onde elas estão. Oramos assim, no nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Amém.
Bom, esse texto está dentro de um contexto, como eu disse, muito conhecido para nós. No capítulo 18, nós temos aqui aquele grande embate que existe entre Elias e os 360 profetas de Baal, né, onde Elias triunfa ali pela graça de Deus, pela manifestação da glória de Deus sobre esses profetas, né, especialmente sobre a imagem de Baal, sobre a divindade de Baal. Então, Elias sai desse evento, creio eu, que muito fortalecido, né, muito alegre daquilo que ele vê acontecer, que Deus faz através da vida dele. Mas esse homem que está ali, representando ao Senhor, representando a fé no seu Deus, vivendo aquele momento tão importante, de repente ele se encontra num tempo muito diferente daquilo que ele havia vivido anteriormente. É como que alguém que estava celebrando um casamento e no instante seguinte ele precisa dirigir um velório de alguém próximo, de alguém amado, e ele precisa estar ali. Ou seja, mudanças muito grandes de sentimentos e de sensações. Lá em cima, no auge do seu ministério, e de repente lá embaixo, vendo a sua vida sendo caçada por uma mulher desequilibrada. E eu fico pensando sobre o quanto isso não deve ter sido difícil para a vida de Elias. Porque quem é Elias? Elias é o grande profeta de Deus, profeta que vai ser lembrado em toda a história do povo de Israel. Elias é aquele que é visto no Monte da Transfiguração, e as pessoas querem estar ali, porque ele é o grande representante dos profetas na cabeça do povo judeu. Elias é o homem que realiza milagres, é o homem que tem uma palavra de autoridade, um homem que vai à frente e vai em nome do Senhor, e aquilo que ele se propõe a fazer sob a direção de Deus, de fato ele realiza. Mas de repente, no momento da sua vida, esse homem temente a Deus, esse homem que vai representando o Senhor aonde está, vai agindo em nome do Senhor, de repente ele se vê perseguido, jurado de morte, tendo de se esconder, tendo de fugir, tendo de lidar com uma situação terrível. Eu fico pensando que como será que Elias possa ser visto nesse tempo de teologias da prosperidade? Como é que pode um homem de Deus fazer tudo o que faz e de repente passar por isso que ele está passando? Será que ele não tinha fé? Será que ele estava desagradando a Deus? O que será que estava errado com Elias para que ele tivesse que passar por esse momento aqui terrível? Porque nós vivemos nesse tempo também, né, que a gente fica procurando sempre um motivo, uma razão, especialmente espiritual, para que as pessoas elas estejam passando pelas lutas que elas passam, pelas lutas que elas enfrentam. E Elias é possivelmente esse homem que sente o peso desse instante na sua vida. Ora, eu sou profeta. Ora, agora há pouco eu defendi ali o nome do Senhor. Mas agora eu estou sendo jurado de morte. Quem me protege? Quem cuida de mim? Eu venho aqui, defendo o nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou aqui, pastoreio o povo desse Deus. Mas quem pastoreia a minha alma? Quem pastoreia a minha vida? Ao contrário, estou eu aqui sendo perseguido para ser morto. Ao ponto de talvez reconsiderar a sua existência e pedir para Deus, Deus, põe um fim na minha história, porque ela já foi boa até aqui. Ela já foi suficiente até aqui. Eu não preciso viver coisas mais gloriosas do que os meus antepassados. Se o Senhor pôr um ponto final aqui, para mim já está bom. Eu já me sinto satisfeito. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo três cenas aqui que me são interessantes e que me vieram como experiência de conforto no decorrer dessa semana e que me ajudaram a ficar onde estou e a enfrentar o momento que vivo. A primeira cena desse texto é a manifestação da humanidade de Elias à flor da sua pele. Ver o quanto aquele homem tão poderoso, tão inteligente, tão usado por Deus, tão referência entre os profetas, ele revela a sua humanidade.
E nós vimos essa humanidade na narrativa desse texto à flor da pele. Os versículos 3 e 4 dizem assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. É interessante a gente perceber o quanto há uma dicotomia aqui nesse texto. Um homem que está com o coração plenamente dividido. Ele é o homem que foge para salvar a sua vida, mas ao mesmo momento ele pede para que Deus atire. Já passou por uma situação parecida com essa? Ele ora para que ele foge para salvar a vida, mas depois ele pede para que Deus tire a sua vida. Foge para sobreviver, mas logo depois pede para morrer. Dada a sua angústia, dada o seu medo, dada o seu sentimento de tristeza, o seu sentimento de abandono, um coração dividido, que quer viver, mas diante da vida não acha saída. Quer viver. Porque o texto diz isso no versículo 3. Ele teve medo e foge para salvar a sua vida. Ele quer viver. Ele quer existir, mas ele não vê saída. Ele vê uma rainha dissimulada, o começando a perseguir, com tanto ódio no seu coração, uma rainha que tem um exército nas suas mãos, e de repente ele se vê, agora vai ser o fim. Se eu não fugir, eu vou morrer aqui. Mas ele foge. Mas me parece que ele não encontra muito saída. Ele já se vê na condição de quem vai morrer. Pede para que Deus tire a sua vida, porque ele não quer que aquela mulher tire a vida dele. Porque ele sabe o quanto ela poderia ser cruel com ele. E ele sabe também, ou talvez sentisse que não seria justo ser entregue nas mãos de uma mulher como aquela, de uma rainha como aquela. Às vezes, e isso foi uma coisa muito importante para mim, essa semana, quando eu olhei para a humanidade desse homem que fica à flor da pele, às vezes o que a gente deseja não é morrer, não é fugir. O que a gente deseja é parar de sofrer. É só isso. Não é a morte que nós buscamos, muito embora ela pareça a melhor alternativa para colocar um ponto final no sofrimento que a gente vive. Não é sair pelas estradas, deixando a família, deixando as coisas importantes para trás. Mas o que a gente quer é que o sofrimento passe. É que o sofrimento vá embora. É um jeito que a gente encontra para colocar um ponto final, que naquilo dói no nosso ser e a gente quase que não tem força para lidar com isso. Isso me faz pensar que essa expressão da vida de Elias, esse medo que ele vive ao ponto de fugir, esse medo que ele vive, essa angústia que ele não consegue lidar ao ponto dele pedir para Deus para tirar a sua vida, essa não é uma expressão de fraqueza na vida desse homem, mas é a realidade mais profunda da sua humanidade. Um grande servo de Deus, um grande homem, pelas suas mãos, pela sua boca, pela sua palavra, grandes coisas aconteceram. Mas nesse momento, nós olhamos para Elias, o profeta no qual nós admiramos demais, mas nós encontramos traços de humanidade nele. A mesma humanidade que passa por mim, que passa por você, que não nos torna nem menor e nem mais insuficiente do que ele, mas que nos dá a alegria de nos conectar a ele, de perceber que sim, as nossas dores elas são profundas, mesmo nós vivendo na condição de sermos filhos de Deus, amados por Deus. Nós ouvimos o coral aqui cantando agora sobre esse amor de Deus, maior amor não há, direcionado a mim e a você. Mas esse amor não impede que as dores venham, que os medos se manifestem, que as inseguranças brotem no nosso coração.
E não impedem porque o chamado do Evangelho não é um chamado à blindagem, mas é o chamado para a gente viver mesmo a realidade da vida. Mentem aqueles que dizem para nós que porque nós somos filhos do rei nós não sofremos, porque nós somos os filhos do rei nós não temos a necessidade de passar os nossos apertos econômicos. Mentem para nós aqueles que dizem que porque nós somos filhos do rei nós não podemos aceitar as nossas enfermidades, nós não podemos aceitar a nossa pobreza, nós não podemos aceitar o nosso vocabulário limitado, as nossas emoções limitadas. Mentem essas pessoas, elas não falam da verdade do reino. O reino de Deus fala através dos grandes homens do passado de que há uma humanidade que se revela à flor da nossa pele, que nos confunde, que nos coloca num lugar de, às vezes, querer morrer em algumas circunstâncias da nossa vida. E não apenas querer morrer quando a depressão se instala, quando o burnout faz morada no coração da gente, mas de querer morrer nas situações as quais a gente não consegue mudar. Quantas vezes não chegou ao nosso pensamento, em situações que fugiam ao nosso controle, o desejo de eu prefiro morrer. Deus leva a minha vida, porque, olha, está terrível viver essa circunstância. Seja num péssimo casamento, seja numa péssima filiação, seja numa péssima relação com alguém, seja num momento de endividamento familiar, pessoal, quando você vê as dívidas crescendo, as dificuldades aumentando, e a única coisa que você consegue perceber como saída para amenizar o seu sofrimento é a morte. Ou então, a única coisa que a gente vê para aliviar o nosso sofrimento é a gente sumir do mundo, ou sumir para o mundo, para que a gente não tenha que lidar mais com aquilo que dói. Agora, com Elias a gente fica pensando, é desejo de morrer? Ou é o desejo de não sofrer? Ou é a luta para colocar um ponto final nos sofrimentos que lhe são maiores do que ele? Esse texto me aponta essa humanidade à flor da pele, a minha humanidade, a sua humanidade, que sempre vão estar à flor da pele. E isso não significa que você é uma pessoa fraca, isso não significa que você é imatura demais, isso só significa que você é humano. É apenas isso. Mas o texto não para aqui. Não é só essa cena que está no texto, graças a Deus por isso. Há uma segunda cena que chama a atenção aqui nesse texto, que é quando Deus se aproxima, quando Deus se revela ali a figura de Elias. O versículo 5 do texto diz assim: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu, e de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Ora, diante dessa humanidade que está à flor da pele, desse sentir a dor, desse sentir o medo, desse sentir a desistência, desse sentir a incapacidade de enfrentar aquele momento terrível da sua vida, de lidar com a realidade de que, olha, porque sou profeta, não sou mais protegido do que aqueles sobre quem eu profetizo. Diante disso, diante dessa dor, dessa humanidade que está latente, há uma segunda cena da expressão da graça e da misericórdia de Deus. Deus vai se aproximando de Elias. E é uma aproximação sutil, sem cobrança. O texto diz que ele se deita debaixo de uma árvore, ele dorme e de repente ele é acordado por uma voz, por um anjo que toca nele e diz: levanta e come. Perceba você na narrativa do texto que nesse texto não há uma repreensão a Elias. Do tipo: ô Elias, puxa vida, olha o que você acabou de fazer, rapaz. Você acha que eu vou mesmo deixar você ser entregue nas mãos de Jezabel? Você acha mesmo que eu vou fazer isso com você? Olha tantas coisas que você fez em meu nome. Olha a nossa parceria ao longo da sua vida, desde o seu chamamento. Quem diz para você que você vai ser entregue nas mãos dessa mulher? Não, Deus não faz isso, embora poderia. Embora pudesse, porque seria uma verdade. Mas eu percebo que diante daquela fragilidade, daquela humanidade que está à flor da pele, Deus apenas chega do lado. Toca nele. E toca nele para acordá-lo.
e diz para ele assim: levanta e come um pouquinho. É disso que você está precisando. E sai. Sem nenhum tipo de conversa, sem nenhum tipo de narrativa. Deus se aproxima, mas se aproxima na perspectiva do cuidado, de zelar para com o seu ungido, para com o seu profeta. É interessante observar nesse texto que não há uma exigência de fé. Ó, Elias, puxa vida, rapaz, olha o que você acabou de fazer. Você precisa confiar em mim. Ora, olha o que nós fizemos agora há pouco. Como assim? Você está com medo? Medo de quê, meu amigo? Você precisa confiar em mim. Não existe uma exigência ali da parte de Deus para Elias, cobrando da fé, da confiança, cobrando da esperança. Deus não cobra de Elias nenhuma reação. Deus se aproxima dele na hora da dor, na hora da angústia, toca no seu lado e diz: levante-se, coma um pouco. E é importante a gente perceber essa ação de cuidado. O versículo 6 vai dizer assim: porque havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Cuidado. Não tem questionamento. Não tem cobrança. Não tem o peso que carrega Elias por ser um profeta. Ah, Elias, você não é um profeta? Você não é igual a todo mundo? Eu chamei você para ser profeta. Como assim você está vivendo essa realidade? Não há da parte de Deus a cobrança. O que existe da parte de Deus é toque e alimentação. Toque e alimento. Deus cuida daquela alma. Deus cuida daquela alma confusa com silêncio e graça. Porque não precisa de palavras. Precisa de toque. E precisa de cuidados. E Deus, então, assim o faz. Cuida daquela alma, mas o faz com silêncio. Não tem sermão, não tem história, não tem cobrança. Só toque. Só aquilo que ele necessitava. E no decorrer dessa semana, eu vivi essa experiência de Elias. Eu não ouvi nenhuma voz. Para sua decepção e para minha, eu queria ter ouvido. Em algum momento eu disse: eu preciso ouvir a sua voz. Mas eu não ouvi. Mas no decorrer dessa semana, Deus enviou anjos e alimento. Então a resposta que eu precisava foi dada. Anjos vieram. Vieram pelo WhatsApp, vieram por ligações, vieram por e-mails longos, tentando cuidar da minha alma. Apareceram ali trazendo o alimento. Não pão, nem água, mas amor, carinho, amizade, preocupação, acolhimento. O anjo estava ali, o Senhor estava ali, apenas tocando e oferecendo o alimento que foi sendo manifestado pela minha esposa, pela minha filha, pelos presbíteros da igreja que sabiam do que eu estava enfrentando. E cada um deles foi trazendo diariamente o alimento. Quase que dizendo para mim: olha, come. Come. Levante-se e come. Porque Deus se aproxima de nós, meus queridos. Mesmo quando a nossa humanidade está à flor da pele, Deus se aproxima de nós sem cobrança, para nos acolher, para nos alimentar, para nos ajudar a nos fortalecer. E há uma terceira e última cena que me chama a atenção nesse texto. Quando Deus aponta o caminho, mas antes de caminhar, Ele aponta a necessidade do descanso. O versículo 7 do texto diz assim: o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse:
Levante-se e coma, porque a sua viagem ainda será muito longa. Elias tem muita vida pela frente, meu amigo. Come de novo. Prepare-se. Não é o fim. Você não vai morrer. Você não será entregue. Você não será derrubado. Mas você precisa se alimentar, porque ainda há uma longa jornada pela frente. Há uma grande distância a percorrer. E eu fiquei pensando que Deus dá uma pausa no ministério de Elias, enquanto cuidador, para que Deus pudesse cuidar dele. Porque antes da missão, vem o cuidado. Antes da missão, vem a expressão do amor de Deus. Deus, ele reconhece a exaustão. Por isso, ele não apressa a cura. Mas Elias tem outros planos com você e para você. Você precisa melhorar, meu amigo. A gente tem muita coisa para fazer. É interessante que Deus aponta o caminho, mas primeiro ele fala do descanso. Não apressa a cura. Você tem que curar logo. Você tem que resolver logo. Você tem que sair logo desse lugar. Você tem que sair logo desse buraco. Deus assim não faz. Deus diz para ele, há um caminho ainda. Tem muita coisa para a gente caminhar junto, Elias. Tem muita coisa. Mas primeiro, levanta, come. Depois a gente fala sobre o processo. Depois a gente fala sobre o caminho. Talvez hoje tudo que a gente precise na nossa vida é comer, descansar e ser cuidado. Talvez a sua relação com Deus, assim como a relação com Deus de Elias, assim como a minha, talvez, ela esteja bem. E às vezes isso é o que nos entristece. Porque com Deus está tudo bem. Mas por que nas outras áreas da vida não está? Porque a nossa lógica ela é de que se a gente está bem com Deus, está certo em todos os lugares. Mas quando eu olho para Elias, me parece que não. Me parece que não. Porque nós não nos tornamos super-heróis. Nós apenas nos tornamos pessoas que andam com Deus. E que andando com Deus, Ele sempre vai se aproximar de nós. Tocando em nós, dizendo, calma. Alimenta e se fortalece. Porque esse Deus, Ele sempre vai apontar o caminho para nós. Olha, que nada de fugir, que nada de querer morrer, você não quer morrer. Você não quer sofrer. Então eu vou te acolher. Fica aqui. Descansa. Come. E essa era a única palavra que ele ouvia nesses tempos que ele estava tendo encontro com o Senhor. Sabe, meu querido, eu não sei. Como eu disse no início, às vezes na minha jornada, nessa jornada que eu tenho andado nesses últimos 2 anos já, eu encontrei muita gente cuidando de mim. Isso tem sido expressão da graça de Deus. Mas eu também percebi que muita gente que cuida de mim o faz porque está cuidando de si próprio. Oferece para mim o cuidado que às vezes fica esperando, fica aguardando de uma outra pessoa. Mas como esse cuidado não vem, então dispensa para o outro. E isso é do humano, isso é nosso. Né? Muitas das coisas que nós fazemos pelas pessoas, nós estamos fazendo por nós, antes de qualquer coisa, e depois por elas. O acolhimento que oferecemos às pessoas é o acolhimento que às vezes nós estamos esperando há muito tempo. O conforto, o abraço, a palavra de afirmação que a gente oferece para a pessoa, a gente está fazendo por nós, numa primeira instância. Então, essa semana em que eu fui invadido assim por muitas coisas ruins, mas também por muitas coisas boas, aonde eu pude perceber assim a humanidade daqueles que estão ao meu lado, mas também as suas fragilidades que se refletem em mim, eu fiquei pensando de que talvez hoje à noite fosse uma noite importante para a gente pensar sobre aquilo que angustia a nossa alma.
sobre aquilo que vem angustiando a nossa existência. Talvez nessa noite seja uma noite importante para a gente pensar do nosso desejo de morrer, do nosso desejo de fugir. E quando eu falo daquele desejo de morrer, eu não falo daquele que vem na nossa cabeça, eu vou me suicidar, porque esse não vem, esse não aparece. Às vezes ele vai aparecer assim: Senhor, tira a minha vida. Porque nós não temos condição, nem coragem de fazer isso. Então a gente pede: Deus, volta logo. Deus, me leva para casa. Esse é o desejo de morte. Esse não é um desejo do céu. Porque como nós vimos na semana passada, os cristãos desejam a vida. Porque na vida eles sabem que eles precisam ser uma bênção. Mas quando a gente começa a falar demais do céu e desejar do céu, nós estamos falando de um desejo de morte que está escondido dentro de nós. Um desejo por suicídio que a gente não consegue abraçá-lo. Então a gente coloca um espaço do sagrado nesse desejo do suicídio, porque ameniza a nossa consciência. Deus disse para Elias: meu amigo, apenas descansa e se alimenta, se fortalece, porque tem muita vida ainda pela frente. Eu sei que não sou o único que passa por isso. Compartilho com os meus irmãos, alguns irmãos, a realidade do adoecimento emocional. Nós sabemos, nós que vivemos essa realidade, sabemos o quanto essa vida para nós tem se tornado uma montanha-russa. Talvez você que esteja ouvindo a gente hoje pelas redes sociais viva essa mesma realidade. Mas eu queria dizer para você que, mesmo quando você não sabe se quer viver, Deus sabe que ainda há vida em você. E é por isso que você não foi naturalmente ainda. Porque você só precisa descansar, sentir o toque de Deus, porque ainda há muita coisa pela frente nesse caminho. E eu gostaria de desafiar você a confiar no Senhor, nesse que reconhece os traços da nossa humanidade e está tudo bem para Ele. Neste que na nossa jornada se aproxima sem cobrança. Sem cobrança. E nesse que nos aponta o caminho. Mas primeiro cuidado. Primeiro cuida de nós, para que a gente possa cuidar das pessoas também no caminho. Por isso, se você tem vivido essa tensão entre o continuar ou o desistir, quero dizer para você que Deus está com você, agora mesmo. Talvez o que você precise é descansar. O que você precisa é dormir um pouco mais, acertar as suas noites de sono. Talvez o que você precise é buscar ajuda médica, orientação profissional, ter o seu tempo de cuidado, aonde Deus pode cuidar de você através desse tipo de cuidado, porque ainda tem muita vida pela frente, ainda tem muita coisa para a gente viver. Queria desafiar você a olhar para esse Deus nessas horas e lembrar-se de que Ele é um Deus que vê, de que Ele é um Deus que toca, que Ele é um Deus que nos alimenta, que Ele é um Deus que nos sustenta. E que Ele te abençoe assim como tem abençoado a minha vida. Estou falando isso para você e não estou dizendo que tudo foi resolvido na minha vida. Vou dizer para você que tudo continua do mesmo jeito. A mesma dor, a mesma angústia, o mesmo medo, a mesma vontade de fugir. Mas agora eu me deparo, percebo a minha humanidade, percebo que há um Deus que está aqui, próximo, sem me cobrar o fato de ser pastor, e percebo que há um Deus dizendo para mim: descansa, que a jornada ainda é longa. E eu desejo que você também possa se encontrar com Ele na sua jornada, que ainda é longa. Que Ele te abençoe assim, no nome de Jesus. Baixe sua cabeça, vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a aplicar isso no nosso coração, aplicar isso à nossa vida. Talvez isso não faça sentido nenhum para você nessa noite, e é provável. Mas pode ser que faça sentido para alguém, e eu espero que faça. E que você saia daqui confortado, como eu tenho
tenho saído, ou pelo menos estou também saído, com dores, mas apesar das dores, tendo a certeza de que há muita coisa para viver ainda. Há muita coisa para viver.